Então, eu sou a Anne Fonseca e eu vou falar um pouquinho hoje sobre não monogamia. Primeiro ponto, importante. Relações não monogâmicas não quer dizer que sejam relações promíscuas e nem relações com falta de amor. Muito pelo contrário. Quando a gente fala de relação não monogâmica, não necessariamente as pessoas saem com muitas pessoas ao mesmo tempo, ou às vezes até muitas pessoas em tempos diferentes. Relações não monogâmicas também são relações que às vezes você sai só com uma outra pessoa, além da relação que você tem. E aí tudo depende muito do casal, do trisal ou quatrisal, enfim, qual seja o tipo de relação que você tenha. Quanto à relação ter falta de amor, isso na verdade é bem o oposto. Relações não monogâmicas, assim como relações monogâmicas, só funcionam quando a gente tem amor. Então, a gente vai ter relações que têm relações de afeto com outras pessoas, relações não necessariamente que se limitam ao sexual, você pode ter relações de vários tipos de afeto com outras pessoas, e está bem longe daquela coisa que as pessoas acham que abrem a relação para não terminar a relação ou para segurar alguém. Se você estiver passando por isso e acha que é uma boa abrir uma relação para não terminar a relação, é uma boa não fazer isso. Não vai ser legal, provavelmente você vai se magoar, vai magoar outras pessoas, então isso é um ponto bem chave. Segundo ponto, relações não monogâmicas são relações sem afeto. Isso é muito diferente, tem vários tipos de relação, tudo vai depender das pessoas com quem você está se relacionando. Tem gente que você vai se relacionar sexualmente, tem gente que você vai se relacionar sexualmente com outros tipos de afeto. E tem as pessoas com quem você tem relações não monogâmicas, mas com compromissos e com alguns pontos além do afeto. Não tem a ver com a sexualidade das pessoas, não tem a ver com ser homossexual ou bissexual ou heteroafetivo ou heterossexual. As pessoas vão diferir de pessoa para pessoa mesmo, de relação para relação. Então, é importante não colocar esse ponto como a relação não monogâmica tem esse tipo de comportamento. Porque realmente, quem vai ditar o relacionamento ou o comportamento que você vai ter é você, seu parceiro, sua parceira, os parceiros que você tiver. Bom, relações não monogâmicas são relações que não necessariamente incluem outras pessoas afetivamente. E principalmente não inclui outras pessoas em compromisso. Uma relação predispõe um compromisso entre duas pessoas ou mais. Uma relação não monogâmica, ela simplesmente é uma relação que pode ter relações sexuais e afetivas com outras pessoas, mas não necessariamente que vai ter aquele compromisso com outras pessoas. Uma relação poliafetiva, ela já é diferente porque ela entra com esse compromisso com outras pessoas mais. Podem ser 3, 4, 5, quantas pessoas couberem, quantas pessoas estiverem estabelecidas nessa relação. E aí as pessoas vão, em conjunto, estabelecer regras juntas, estabelecer relações de afeto juntas e vão estabelecer como vão viver essa relação, que é uma relação em conjunto, que também é uma relação interpessoal entre as pessoas que estão juntas. As relações não mono e poliafetivas são relações que não são necessariamente aceitas naturalmente na sociedade, principalmente por conta das questões legais que não reconhecem esses tipos de relações. Mas naquele primeiro ponto eu falei principalmente que as relações não mono não quer dizer que são só relações não sexuais, que são relações sexuais. São relações que também trocam afeto, mas não tem esse compromisso mesmo de uma com a outra. Tem, obviamente, um compromisso afetivo ou um compromisso sexual, mas não um compromisso de relação. Terceiro ponto. Relações não monogâmicas não são relações em que ninguém rouba ninguém de ninguém. Isso não existe. A gente não está dentro de a lógica afetiva não corresponde à lógica capitalista em que a gente tem um bem e aí por causa disso a gente pode ser retirado dele esse bem. As pessoas
continuam sendo pessoas, e as pessoas têm afetos que podem se relacionar ou não com você. Podem ter fim ou não, podem durar 15 anos ou 2 meses. Os afetos não vão terminar porque a pessoa transou com outra pessoa ou você vai encontrar com outras pessoas. Assim como você tem vários amigos e você não deixa de tê-los porque você se encontra com eles ou deixa de encontrar, assim funcionam as relações não monogâmicas. Você pode ter uma relação de afeto com várias pessoas, relação de amor com várias pessoas, e tá tudo bem. As pessoas não vão ser esquecidas por conta disso. Lógico que as relações não monogâmicas, assim como as relações monogâmicas, podem acabar. E podem acabar e podem ter desamores, como em qualquer situação. Como vai acontecer de acordo com a relação que você tem com a pessoa que você está se relacionando. Quarto ponto sobre a não monogamia. Existe ciúme na não monogamia. O ciúme é uma construção social que faz com que a gente entenda ou sinta uma coisa ruim em relação a outra pessoa estar se relacionando com a pessoa com que a gente está se relacionando com outras pessoas. É normal sentir ciúme numa sociedade como a nossa, que tem uma construção social exatamente que prega a monogamia e não a não monogamia. Mas a diferença é que, como a não monogamia não é uma relação que está aí construída, pronta, né, estabelecida, ela tem um espaço maior para que a gente discuta isso, discuta o relacionamento, discuta por que o ciúme apareceu, se é uma sensação de insegurança, se é um sentimento de outro tipo, se é algum fundo de machismo, que seja. De alguma forma, essas pessoas discutem mais e tentam entender, então, e tirar essa sensação, esse sentimento de ciúme. O que não quer dizer que as relações monogâmicas sejam ruins e não estejam abertas para isso. Até porque a relação monogâmica está aí ditada, a gente conhece, a gente entende, e a não monogâmica ainda é uma construção, cada um e de cada relação. Quinto ponto sobre não monogamia. A gente tende a ouvir, principalmente das pessoas que começam a discutir a não monogamia, que as pessoas precisam ter mais maturidade ou precisam ser pessoas especiais para viver a não monogamia. Isso, na verdade, é de pessoa para pessoa. Como todas as relações, são relações que precisam ser construídas juntas. Provavelmente você vai precisar ter uma pessoa ao seu lado ou outras pessoas ao seu lado que estejam dispostas a entender você, a discutir as relações e a entender os limites de cada um. Isso não necessariamente quer dizer maturidade. E não necessariamente quer dizer que relações monogâmicas são feitas por pessoas imaturas. A gente sabe que tem relações que duram uma vida inteira, monogâmicas, em que as pessoas são felizes e que as pessoas se entendem e são maduras. E assim, também pode acontecer relações não monogâmicas em que as pessoas são imaturas e precisam aprender como conviver e como viver com outras pessoas junto e como distribuir esse afeto e entender o amor. Então, é uma balela essa coisa de que as pessoas precisam ser mais maduras. Elas podem aproveitar da relação não monogâmica exatamente para amadurecerem e para crescerem juntas. Pensando nisso, é importante a gente lembrar algumas coisas relacionadas à maturidade e as pessoas se relacionarem. Isso serve também para relações monogâmicas, relações poliafetivas, relações de todo tipo. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem o afeto finito. O afeto não é algo que termina e acaba e você não tem mais para dar porque você deu para alguém. O afeto vem dessa lógica da abundância. Um grande professor, o Oswaldo Oliveira, que a gente pode colocar um link aqui embaixo dele falando sobre isso, ele fala que a lógica da abundância é exatamente isso. Não termina porque você tira de um lugar. Você pode ter amor suficiente para amar várias pessoas ao mesmo tempo e você pode ter amor suficiente para amar muito essas pessoas. E de maneiras diferentes, e amar um tanto uma pessoa com quem você está se relacionando e ter um outro tipo de afeto com outra pessoa. É importante lembrar que a gente também não precisa estar conectada a esse pensamento de que o amor é findável, o amor acaba.
A gente, quando lida com relações não monogâmicas, a gente talvez entenda de alguma forma mais física e palpável isso. Mas isso também é importante para relações monogâmicas. É importante entender que a relação de afeto, quando começa com uma outra pessoa, ela não termina com outra. E quando uma relação de afeto termina, não é porque acabou o amor que você tinha todo dentro do peito. Acabou só aquela relação. Sexto ponto, eu ia colocar vários dedos, mas não consigo. Sexto ponto sobre a não monogamia. Relações não monogâmicas também têm traições. Relações não monogâmicas passam pelas mesmas questões da relação monogâmica, das relações poliafetivas. Elas têm regras e precisam que essas regras sejam cumpridas. Coisas diferentes só é que, provavelmente, regras da não monogamia ou do poliafetivo são regras diferentes das regras monogâmicas. Mas ainda assim, você precisa estar com alguém com quem você confia, que vai ser seu parceiro, sua parceira, seu parceiro, que vai estar com você dentro daquelas regras que vocês estabeleceram e que vai partir dali para uma relação juntos. Tem sempre gente que vai querer quebrar essas regras e tem sempre gente que vai querer fazer algo que não estava estabelecido e que é estabelecido como traição. Assim como tem muita gente que se presta a uma relação não monogâmica para dizer que não vai ser traída, tem esse tipo de comportamento em todo tipo de relação humana. Porque, né, sempre tem um filho da puta para ser filho da puta por aí, gente. Não entre numa relação não monogâmica para não ser traído. Entre em relações, seja lá de qual seja o tipo, com alguém que você confia, com pessoas que são suas parceiras e que vão crescer com você e que vão curtir com você o amor, os afetos e a vida, porque se não for para isso, vale mais às vezes estar sozinho, né? Então, eu queria falar com vocês sobre esses pontos das relações não monogâmicas e eu espero que a gente possa falar outras vezes sobre esse assunto. Qualquer coisa pode comentar embaixo do vídeo e eu vou adorar trocar com vocês.